Fala, galerinha, professor Rafael Polêmico, mandando mais uma para vocês. Galera, é o seguinte, essa semana a gente está um pouquinho bad, né? Estamos todos compartilhando do luto da professora Vangislene. Gostaria que vocês aí tivessem a atitude de montar, né, algumas mensagens de carinho, um áudio, um vídeo, alguma coisa assim, compartilhar com ela, né, que infelizmente aí o esposo dela, um companheiro de vida, nos deixou essa semana, tá? E por motivo disso, como a gente está compartilhando do luto dela, eu vou dar uma tranquilizada e não vou bater firme demais na aula de hoje, passar muita coisa para vocês, não, tá? Até para vocês conseguirem fazer essa atividade e mandar essas mensagens para ela. Bom, como vocês sabem, a gente está iniciando a primeira quinzena do segundo bimestre de vocês. E quando vira o bimestre, vira o conteúdo, agora a gente vai trabalhar um pouquinho da termodinâmica, e os conteúdos a serem trabalhados aqui ó, é a teoria cinética, leis da termodinâmica, entropia e máquinas térmicas, tá ok? Então é o seguinte, galerinha, eu vou pedir para vocês transcreverem esse quadro aqui, que possui as expectativas de aprendizagem, os eixos temáticos e os conteúdos do bimestre, para o caderno de vocês, tá ok? E vou pedir para que vocês transcrevam também esses 3 primeiros parágrafos aqui, que dá um pequeno resuminho para vocês, um resumito do que se trata a termodinâmica, tá? E eu já vou adiantar para vocês. Quando a gente estiver falando da termodinâmica, tirar o compartilhamento aqui para vocês ficarem tete a tete, cara a cara comigo, é o seguinte, quando a gente está falando da termodinâmica, a gente está falando de toda a ciência que está por trás do entendimento da primeira revolução industrial. Lembra quando o professor de história estava falando a respeito da revolução industrial? Que assim, nós tivemos alguns momentos de evolução na história humana, né? O primeiro momento de evolução, e eu vou colocar entre aspas, porque me dói falar isso, né? Mas é considerado como um momento de evolução, foi quando a gente parou de fazer o trabalho manual e começou a colocar os animais para fazer o trabalho para a gente, né? Então, é triste dizer que isso é um ponto de evolução, considerado como um ponto de evolução, mas realmente é, tá? Porque a gente conseguiu realizar trabalhos maiores em menos tempo. O que um ser humano consegue fazer no arado, por exemplo, é muito inferior ao que um boi consegue fazer no arado. A quantidade de material que um ser humano consegue carregar é muito inferior à quantidade que um cavalo ou um burro consegue arrastar numa carroça, tá ok? Então, é considerado uma evolução na humanidade o fato da gente ter parado de fazer as coisas com as nossas mãos e começado a bater nos animais para fazer para a gente, né? E me fala com dor no coração, mas é. Outra evolução que a gente teve, né, que também dói um pouco falar, mas é real, foi quando a gente parou de bater nos animais e começou a colocar fogo nas madeiras, né? Porque aí, através da fornalha, né, a madeira queimando, a gente começou a colocar máquinas a vapor para poder produzir e levar coisas para a gente. Então, a nossa capacidade de produção e escoamento aumentou bastante a partir daí. Isso é chamado de primeira revolução industrial, né? E então, toda a termodinâmica, ela nasce ali, na Revolução Industrial. Só que a ciência não entendeu a termodinâmica primeiro e aplicou ela na Revolução Industrial. Não, aconteceu concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Enquanto o ser humano desenvolvia as caldeiras, as máquinas térmicas, os trens, né, a vapor, que a gente chama as Marias Fumaça, né, pelo país afora, enquanto o ser humano desenvolvia isso, os cientistas buscavam entender melhores formas de desenvolver isso daí, tá? Eu já vou adiantar para vocês, a gente está falando aí de rendimento. Quer dizer, a ideia é queimar o mínimo possível de madeira e realizar o máximo possível de trabalho. Essa era a ideia, tá? Então, a ciência entra ali, nesse ponto, a termodinâmica nasce, ou seja, o estudo do calor como forma de energia. E quando fala de energia, toda vez que alguém falar de energia para vocês, vocês têm que parar de viajar na maionese de X-Men. Não é tipo, poder, tal, não sei o quê, sou sensitivo, levantar um copo com o poder da mente. Não. Energia, para a gente, é capacidade de realizar trabalho. Ponto.
É isso. Então, toda vez que eu falar para vocês, o calor é energia, eu estou falando para vocês o quê? Que através do calor a gente consegue realizar trabalho. E aí, então, pum, vem a ideia da Revolução Industrial, né? A gente está lá colocando fogo para aproveitar o calor, para ferver caldeiras, e através da pressão do vapor ali nas caldeiras, a gente coloca o pistão para funcionar. E aí vem todo o trabalho realizado depois. Calor é energia, portanto, calor é capaz de realizar trabalho. Essa é a grande sacada. Beleza, galera? Então é o seguinte, deixa eu tirar aqui agora para compartilhar com vocês a tela que eu estava. Daqui, um pequeno resumito disso tudo que eu conversei com vocês, bem técnico. E aí, então, ó, através desse estudo, a gente vai encontrar as leis da termodinâmica. São coisas que são curiosas no ensino da física. Aqui ele começa falando da primeira lei da termodinâmica, mas lá embaixo vocês vão ver que tem a lei zero. É uma lei muito fundamental, né? Mas existe a lei zero. Tá? Existe a primeira e a segunda lei da termodinâmica, tá? Então a gente vai falar a respeito das leis da termodinâmica, a gente vai falar a respeito de entropia. Entropia, eu já vou adiantar para vocês. Entropia é um daqueles conceitos que faz a gente pensar assim no sentido da vida, na compreensão geral do universo, da criação, do espaço, daquela coisa linda. É um conceito que faz a gente meditar muito, mas muito, muito, muito sobre tudo isso que eu estou falando para vocês aqui agora, tá? Mais adiante a gente vai falar tecnicamente sobre as máquinas térmicas. E aí eu vou compartilhar um pouquinho da aula com o professor Eulenimar lá na frente, quando a gente estiver fazendo estudo dos gases. Porque, afinal de contas, ó, deixa eu pôr uma figura para vocês, ó. Quando a gente estiver falando aqui de transferência de calor, a gente vai ter que ter, ó, um meio envolvendo aqui, um meio dentro dos recipientes, tá? Deixa eu ver se tem uma outra figura aqui para cima. Sim, aqui, ó. Quando você coloca calor, ó, alguma coisa acontece lá dentro, tá? Então, o que vai ter lá dentro será um gás ideal. O que é um gás ideal? São aqueles gases nobres que o professor Eulenimar comenta com vocês da tabela periódica. E aqui, ó, eu deixei uma única questão de exercício para esse material. Se você tiver interesse de chegar nela, tudo bem, tá? Vou disponibilizar esse material para vocês. Eu já vou adiantar. Esse material aqui, ele é um material que a gente deixa lá na escola para os alunos que não têm acesso à internet, tá? E aí, então, a gente imprime isso daqui, passa para eles, vale por 2 aulas isso daqui, tá? São 2 semanas. Falta colocar um pouquinho mais de exercício para eles, mas o conteúdo basicamente vai ser esse, tá? Para vocês, eu quero que vocês transcrevam esse quadrante aqui no caderno. Eu vou querer que vocês passem esse resumo aqui para o caderno e eu vou querer que vocês passem a primeira lei da termodinâmica. Opa, fechei, tá aqui. Vou querer que vocês passem a primeira lei da termodinâmica para o caderno, tá? Então, vocês vão parar bem aqui, ó, no meio, tá? Depois a gente fala a respeito da lei de Hess, tá? Então, vocês vão parar bem aqui no meio. Aliás, quer saber? Eu vou tirar, porque isso aqui é um caso particular. Não precisa mais de lei de Hess. Tá limpo, tá? Então, até aqui, no meio, tá ok? Daqui para cima, copiar tudo no cadernito de vocês e qualquer dúvida, chama o teacher no privado que eu tô aqui para ajudar vocês, socorrer vocês, beleza? Tamo junto, valeu, fui, tchau, obrigado. Aperta no vermelho.